No episódio de hoje eu chamei um nutricionista para dialogar aqui comigo. O nome dele é Vinícius Zago. Ele cuidou e cuida da alimentação de grandes atletas do fisiculturismo e é um cara muito gente boa. Ele tem uma grande experiência. Hoje ele atua como nutricionista, mas ele já foi polícia militar, é formado em direito. Enfim, é um episódio aqui que com certeza daria pra dividir em uns quatro. Maluco, muito gente boa, manja demais sobre alimentação. E foi bem bacana esse bate-papo. Espero que vocês curtem, se divirtam. E é isso. Sem mais delongas, solta a vinheta. Senhoras e senhores, estamos começando mais um diálogo de um cara só. E hoje eu vou bater um papo aqui com um cara muito gente boa. O nome dele é Vinícius Zago. Ele é nutricionista e também ex-fisiculturista, ex-polícia militar. Eu vou fazer uns 3, 4 episódios em um só aqui, né? Muito obrigado, Zago, por aceitar meu convite aí e topar bater um papo aqui com o podcast, cara. Fala, Thiago, beleza? Obrigado pelo convite, fico bem contente com isso. Passar um pouquinho do que eu vivi algum período e fases aí. E só uma correção, ainda não morri como fisiculturista, né? Ainda não estou como ex ou aposentado. Ah, é? Pretendo voltar a competir, né? É que a gente tem esse lapso de pandemia aí que impediu, né? Mas pretendo voltar pelo menos ano que vem, ao final desse ano ainda. Ah, tá. É porque a última vez que eu troquei ideia com você, você falou que você tava parado, né? Você não falou. Aí Exato. eu falei, caramba, será que ele parou? A última foi 2019, aí depois a gente entrou no ano, estava em preparação, aí veio 2020, foi toda a cena que todo mundo conhece. Que ano de merda. Ano não, né, cara? Já tá prolongando. Esse 2021 não acaba, Verdade, né, velho? Verdade. É triste, né? Ô, Zago, eu quero começar fazendo uma pergunta pra você. Na verdade, não é nem entrevista, cara. Isso aqui é um bate-papo com pessoas que vai acrescentar aqui pro meu podcast. E eu queria, mano, essa pergunta é bem polêmica. Então eu queria já começar com ela e saber de você se é possível emagrecer comendo doce. Dá pra emagrecer comendo doce, Zago? Basicamente, sim. É cálculo, né? A galera tem muito esse conceito. Na verdade, a nutrição ela mudou muito, né? Desde quando eu comecei lá atrás, sendo monitorado pelos treinadores ou nutricionistas, a pegada era sempre aquela repulsa, né? Vamos supor assim, sobre a ideia do doce, né? É claro que tudo tem que ter um limite, né? A questão da nutrição, velho, ela é matemática. As pessoas esquecem disso. Na verdade, elas querem criar fantasias em cima da nutrição. Mas tudo ali é cálculo. Você pega o Thiago, ele tem um gasto X por dia, de acordo com o nível de atividade física, gasto, etc. Se ele comer abaixo disso, numa quantidade suficiente de déficit, ele vai emagrecer. Pode ter doce na dieta ou não. Inclusive, tem estudo mostrando isso, né? A questão só é que as pessoas elas perdem a mão porque elas começam a fazer acréscimos na dieta diariamente, né? E aí elas geralmente ficam em superávit calórico, né? E aí tem um impacto muito grande, mas dá para ter, só que tem que ser bem porcionado, né? Eu fiz essa pergunta porque você falou pra mim, né? Você falou que tinha atleta seu que comia chocolate, cara. Você liberou o chocolate na dieta do cara e o cara é fisiculturista, mano. Como que come chocolate? Então, na minha época, velho, a gente ficava na dieta triste, aquela dieta preto e branco, sabe? Bem monótona mesmo. Não podia mal comer fruta, tomar leite, comer feijão, era hiper restrito. Hoje não, hoje com a parte de ciência mesmo, flexibilizou muito, né? Então, tem vários atletas meus que vão para essa linha e aí agrada, né? O indivíduo tem um relaxamento, assim, na dieta que dá prazer para ele, né? E permite o cara manter mais tempo, né? Ô Zago, na sua opinião, como nutricionista, eu sei que você vai puxar a sardinha pro seu lado, mas é bom que você é atleta também, então eu acho que você vai ficar um pouco dividido e vai falar mais a real mesmo. O que é mais importante para você, uma boa alimentação
ou uma atividade física regularmente? Velho, os dois. Eu não consigo separar, sabe? Eu não vejo como desmembrar isso aí. É assim, ó, se você for pensar em emagrecer, você consegue através só da dieta, isso é fato. Mesmo que você não faça exercício físico, você pode emagrecer fazendo dieta, simplesmente. Isso não depende do treino. Treinar, não fazer dieta, se a pessoa extrapolar as calorias, ela não vai emagrecer nunca. Então a gente sabe, se for pensar em emagrecimento, claro que a dieta seria mais importante se a gente pensar que o treino não faz milagre. Uhum. Mas do ponto de vista de ter uma boa estética no físico, assim, eu não consigo separar um e outro. Para mim, eu brinco com os alunos que são 100% dos dois, né? Uhum. Se o cara fizer 100% de dieta e 100% de treino, o resultado vem maximizado, né? Se fizer a dieta apenas, vai demorar mais tempo para ele obter o físico, né? Inclusive, você praticamente respondeu, mas eu já tinha uma pergunta aqui também para te fazer, que é o seguinte: você acha que dá para emagrecer comendo mal? Eu falei emagrecer, eu falei emagrecer aqui, mas ter um físico legal comendo mal. Perfeito. E ou alimentar bem sem praticar atividade física. Dá para emagrecer também? Aí então vamos lá. Aí eu prefiro que você coma limpo e não treine, por exemplo. É mais fácil, porque assim, se você simplesmente passar a comer uma quantidade de calorias abaixo do que Espera um pouquinho, você Zago, só um gasta, minutinho. tranquilo. Bom, se for para optar entre comer limpo e não fazer exercício, prefiro que coma limpo e não faça exercício do que coma mal e tente se exercitar. Claro que vai ter benefício do exercício físico, né? Mas com certeza, se você se alimentar melhor e manter uma dieta bacana, isso vai trazer mais benefício, né? Até mesmo na estética. Porque é difícil o cara falar que come mal e ele vai apresentar um bom resultado, porque ali, geralmente, quando se come mal, a opção são por alimentos altamente calóricos, né? E aí isso extrapola a caloria e não tem jeito, não tem o que fazer, né? Uhum. Ô Zago, você estava falando que você tem 2 filhos, né? E Sim. como que é, cara? Como que é a importância da alimentação na infância? Você pega no pé deles? Como que é, cara? Criança é um negócio difícil. Exato, exatamente. A gente controla bem, assim, tipo, minha esposa que faz um bom controle. Então, até 1 ano, as crianças, tipo, tinham um controle mais regrado, até sem ingesta do sal mesmo. Depois foi introduzindo alimentos com adição do sal. Aí eles não consumiam açúcar, né? Meu primeiro moleque mesmo, né? Mais velho, não consumiu açúcar aí até os 2 anos de idade, né? E isso foi vantagem, porque o paladar dele hoje é bem diferente. Ele é uma criança que tem compulsão por doce, que tem esse instinto de comer porcaria, sabe? É a mesma coisa Isso. Só que o problema maior ali é a questão que tem as fases da criança, né? Tem fase que não come quase nada, né? Uhum. Aí você tem que ficar insistindo. Então dá um certo trabalho, né? Exatamente. Aqui também, a mesma coisa. O Davi, o meu filho, tá com 4 e até os 2 anos ele não consumiu nada de açúcar também. Ótimo. Maravilhoso. E ele até hoje ele não gosta. Ele falar que não come é difícil falar que criança não come, mas ele não gosta de sorvete, chocolate. Você não vê ele perguntar pro chocolate, sabe? Ele come, mas se não tiver, passa em branco. Mesma coisa refrigerante. Se tiver, toma, mas se tiver, não fica pedindo refrigerante, sabe? Então isso daí a gente conseguiu. Vamos ver se a gente consegue agora com a Malu, né? Que ela é mais novinha agora, tá com 3 meses. 3 meses. Legal, parabéns. Mas ela já... A gente já tá tendo alguns... Não digo problema, né? Nem se compara com problema, mas ela é alérgica a leite de vaca. Já pequenininha. Então a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção. Mas quanto ao Davi, a gente não tem problema nenhum, cara. Graças a Deus. E eu falo isso porque eu acho que os pais, a alimentação hoje, mais velho, eu acho que que os pais têm uma grande responsabilidade quanto a isso. Muito. Porque, Zago, ninguém nasce comendo essas porcarias. Exatamente. Então, quem que às vezes, quando eu atendo... Às vezes vem uma mãe acompanhando a filha ou o filho, né? E aí vem com aquela coisa assim de falar que porque ele come mal, porque isso e aquilo, etc, né? Aí eu pergunto, indago a pessoa, mas quando é pessoas novas, né? Quando são adolescentes, etc. Mas quem é que vai no mercado e compra as coisas?
Aí a pessoa trava. Porque a culpa é dos pais, velho, não adianta. É. Até ele não ter sua independência, ou então condições de sair na rua com um dinheirinho ali para comprar alguma coisa, até esse momento, todo o controle é dos pais. Uhum. Então o pai cai naquela coisa de querer agradar, eu quero agradar meu filho, eu vou indo isso. Mas, pô, você não tá agradando. Você tá agradando, assim, o psicológico dele. Mas de outra maneira você tá prejudicando, né? Porque Exato. hoje a incidência de adolescentes e crianças obesas é enorme, né? Então, é o controle de casa, velho, porque a criança, ela vai ter acesso àquilo, ao que tem dentro de casa, então aquela coisa de modelo dos pais já vai ser a base, porque se não tiver dentro de casa, não vai ter essa oferta. E Uhum. outro ponto é essa questão de que nem você fez, eu fiz, né? A gente acaba moldando o paladar. Uhum. O melhor possível é moldar o paladar o mais cedo possível, né? E isso você controla as opções lá na frente, né? Uhum. Influencia, não tem como, cara. Muito, E, ô Zago, muito. você acha que hoje, você falou que o índice de obesidade infantil é muito grande, né? Você acha que, e aí eu queria emendar, você acha que as pessoas hoje, elas se alimentam melhor ou pior que antigamente? Muito pior. Muito pior, né? Isso é o reflexo do peso, né? Do peso e da composição corporal e também, por exemplo, exames de sangue, exames bioquímicos, né? Porque Uhum. no passado, por exemplo, além da oferta de alimentos ser menor pela questão de pobreza, né? Até no sentido de falta mesmo dentro de casa, né? Porque talvez seus pais, como os meus, por exemplo, não tinham essa abundância que a gente tem de comida Uhum. hoje na mesa, né? Na geladeira. Então, as pessoas tinham as opções por aquele básico. Então, eles já tinham uma dieta em déficit calórico. Isso, até para a ciência, se mostra benéfico em certos pontos para a saúde. Muito, muito mais benéfico do que superávit calórico, né? E aí o que acontece? Você tinha isso, você tinha um nível de atividade física diária muito mais elevado, porque ninguém ficava pegando ônibus para ir daquela esquina, né, Uber, etc. Todo mundo se deslocava de bicicleta, a pé, isso já fazia com que a saúde fosse melhor. As crianças brincavam na rua, né, não tinha videogame. Hoje não, todo mundo fica enfurnado dentro de casa, ainda mais numa época dessa, com pandemia, né? Pois é. Mas você chega a ter esse aumento pela má conduta alimentar e baixa atividade física, né, exercício com as crianças. Então, hoje vai no mercado, quantas porcarias tem no mercado à disposição, né? Uhum. Então, o reflexo é isso, o que traz de resultado? O volume corporal, a gordura, né? Vamos falar aí, a má composição corporal e a mudança no quadro dos exames, né? Que é muito comum você ter criança e adolescente com colesterol elevado, né? Uhum. E a mídia, né, também, que a mídia, pra mídia Muito. é a indústria, né, então, enfim, cara, eu fico fudido por isso, porque eu não tenho, minha alimentação é longe de ser saudável, né, eu tô melhorando agora aos pouquinhos, passei Uhum. com você lá, mas ainda tem muito a resolver. E a indústria, ela enfia a goela abaixo, né, cara, é Uhum. refrigerante, é Exato. bebida alcoólica, é comida. Mano, o iFood, cara, hoje você pede comida, o que você É quiser, verdade. cara, tá na sua cara. Eu Exato. tem um comediante que ele fala bastante sobre isso, que ele fala assim que Deus não fez nada disso. Deus fez tudo que é Deus fez tudo que é plantado, pra você comer tudo que é Isso. plantado. Tá aí, os bichos, as Uhum. frutas, tudo que é da terra. E Exato. você tem que comer isso daí. O Deus não inventou a lasanha, tá ligado? Deus não O inventou o Big Mac. McDonald's. Foi o homem que criou isso daí, cara. Então o homem ele Exato. tem capacidade de foder com tudo, né, cara? Era, Tudo, era tudo. só continuar até hoje. Ô, come o boi, come a galinha. Mano, Pois é. que tinha que fazer Inventar. isso, né, cara? Só que Deus criou o homem É, também, né? exato. Então, aí o erro tava nisso, né? É foda, cara. Ô, ô Zago, e como que tá sendo a alimentação na pandemia, cara? As pessoas têm te procurado bastante, estão com a consciência muito pesada? Não, tá tendo uma Só, procura muito? ano passado, assim, quando começou a pandemia, as pessoas acreditavam que ia durar pouco, né? Porque ninguém estava imaginando a proporção que isso poderia tomar. Então, no início, ainda muitas pessoas aderiam ao plano, por exemplo, mas com o passar de 1, 2 meses, mais ou menos, uns 2 meses aí de pandemia, mesmo de restrição, né? Caiu bem o número de pessoas que procuravam, porque as pessoas, grande parte, se motivam pelo fato de poderem ir para a academia também. Então, quando a pessoa às vezes não enxergava a possibilidade de treinar, ela desanimava na dieta também. Só que o que foi visto depois de meses foi bizarro, assim. A galera engordou demais, demais, demais.
relato de pessoas de 10 até 20 quilos, entendeu? Nesse período do ano passado para o final, né? Então, esse ano, mesmo com a restrição agora que a gente vive, a procura continua a mesma, entendeu? O pessoal está bem aflito, bem preocupado com a questão do peso. Uhum. É, é complicado. Deixa eu te falar, por que você, eu sei que você também fez, você foi polícia militar, né? Você é formado em Uhum. direito, você trabalhou numa uma lojinha também de Suplemento? suprimentos. E por que você escolheu a nutrição, assim, pra você atuar hoje com a É, nutrição? na verdade, porque quando eu comecei a. Eu sempre fiz exercício desde moleque, né? Desde Uhum. os 13, 14 anos, assim, exercício numa academia, etc., né? Fora o que eu fazia na rua, né? E aí eu tive uma queda, um acidente de moto com um colega meu, fiquei meio que limitado a fazer alguns exercícios que eu já fazia, que era luta, natação, etc. E aí eu fui ganhando um bom peso, sabe? Por ficar parado, né? Por não ter condições. E eu gostava de comer porcaria, né? Aí já viu. Aí eu acabei entrando numa academia que era próximo, assim, era na divisa da cidade onde meus pais moravam, e comecei a me exercitar lá fazendo musculação. E eu gostei muito, né, do resultado que deu. E aquilo foi me deixando bem disciplinado, né? Eu fiz tudo por conta no começo, foi todo sem orientação, mas aí eu buscava informação. Aí, então eu comecei a coletar mais informação, apesar de que na época não tinha YouTube, não tinha nada disso, né? Mas tinha aqueles blogs antigos, né? Então eu Uhum. segui alguns caras que falavam alguma coisa sobre nutrição e pegava esses ganchos, né? E isso me despertou uma curiosidade muito grande. Então, eu fazia coisas e via o resultado no meu físico, né? Isso quando eu tinha 17 anos, 17, indo para 18 anos. Aí foi me motivando muito. Eu queria, naquela época, eu pensava mesmo em fazer nutrição naquela época. Só que o campo era muito pequeno, né? O campo era muito estreito para nutrição, voltado mesmo para musculação, para o esporte, etc. Geralmente, o cara que fosse nutricionista, ele ia acabar caindo dentro de um convênio para tratar pessoas doentes, entendeu? Uhum. Que não é a área que eu gosto. Eu gosto da parte esportiva mesmo, né? Que é o que eu trabalho. E aí eu acabei fazendo opção por outro curso, que foi Direito, que não tem nada a ver, mas a ideia, na verdade, por trás, é que eu sempre gostei de militarismo, sempre gostei da área de polícia, etc. E aí o Direito me abriu um campo muito grande para concurso público, né? Então eu optei pela Faculdade de Direito concluí em 2012, né? São 5 anos. Optei no meio do período da faculdade, eu prestei para o concurso da Polícia Militar. E Uhum. aí passei. Aí passei, fiquei morando em São Paulo alguns anos, dentro da formação da PM, que é 1 ano, e trabalhei lá até 2014 na PM, né? Foram 4 anos lá. Uhum. E foi bem bacana, uma experiência de vida especial que eu tenho, um negócio, um carinho enorme que eu tenho por essa fase, né? Uhum. E aí, quando eu saí mesmo da corporação, em 2014, da PM, eu já pensava em alguma coisa voltada para nutrição. Já era algo que eu já tinha desde lá do passado, né? E Uhum. aí eu encarei outra faculdade, né? Uhum. Você já era grande assim quando você era PM? Já, É. já. Eu sempre tive uma estrutura muito rápida, assim, sabe? Aham. Muito fácil para ganhar massa, né? Então, como eu comecei a treinar com 17, eu já, quando eu entrei na PM em 2010, eu já tinha 103, 105 quilos, né? Eu já tinha um bom peso, já um bom Uhum. volume, né? Era bom e era ruim em alguns pontos, né? Porque a gente ia correr muito, né? E eu era massacrado na corrida, né? É, Corridas longas, né? Mas eu já tinha um físico bacana já. é. Eu falei igual uma bichona agora. Eu falei, você já era grande assim? Mas, nossa, passando um amigo aqui na rua, viu? Mas eu não. Cara, um bandido caísse na sua mão, tá fudido, hein, velho? Lá, era até uma passagem engraçada lá, eu tinha um colega que a gente trabalhou nas motos, né? Eu trabalhei nas motos na PM por 1 ano, né? Hum. E tinha um policial lá que ele era bem magrinho, né? Ele Uhum. pesava 56 quilos, com 1,60 m e pouco, era só a tripa, né? E os caras apelidavam ele, até acho que a fisionomia dele, zoeira, eles apelidaram ele de mosquito da dengue, né? Então ele era meio narigudo e tal. E aí o pessoal brincava, né? Só que aí a gente começou a trabalhar junto, e aí eles apelidaram que era igual o filme que tem do Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito, eles brincavam que era Zago Schwarzenegger e Dengue DeVito, né? Da hora, Então era barato. eu imaginei a cena aqui. É bem, bem parecido mesmo. E aí ficava engraçado. Então eu ficava meio que de guarda-costas, sabe? Ô Zago, voltando no assunto aí de fisiculturismo,
Como que foi para treinar? Não sei se com certeza você treina também, mas como que foi para os seus atletas? Tá treinando com tudo fechado, pandemia e tal. É, teve que Aí dar um a jeito, gente né? vai. Aí a gente vai falar da ilegalidade, né? E grande parte das pessoas já sabem, né, que tem as academias clandestinas, né? Não, cara, mas aí Não tem jeito. não são, é quase profissional Mas é que assim, você não tem como segregar, né? Tipo, falar assim, ah, não, o cara ele tem um lado esportivo e o outro que gosta de treinar, mas também é dedicado e vai todos os dias. Tipo, você não tem como separar isso, né? Uhum. Então, acaba que grande parte dos alunos, né, recorreram a essas academias que trabalham, né, de forma fechada, né, meio à sombra aí, né? Mas Uhum. não tinha muito o que fazer, né? Mas você pega um time de futebol aí, os caras estão treinando. Então, onde que eles Pois é, treinam? Então, academia também, né, mano? não tem jeito. Não tem como. Ô Zago, você acha que. Isso aí é uma pergunta. Eu já vi muito atleta falar sobre isso, mas atletas, jogador de futebol, atleta de atletismo, jogador de basquete também, já vi muita gente falar isso, que eles falam que ser atleta profissional não é ser saudável, não é ter uma vida saudável. Não. E você é um atleta também, né? Você concorda com isso? E por que que eles falam muito por causa do excesso de treino, a rotina e tal? Ó, tem vários fatores, né? Vamos ser franco. Um dos pontos que os caras mais falam é que, assim, quando você pratica um exercício, uma atividade física, um exercício, aí, uma modalidade esportiva, de modo normal, recreacional, que o cara vai lá e corre um pouquinho, etc., é uma coisa. O cara que ele desenvolve aquilo como competição, ele tem que treinar num nível extremamente elevado, ele não tem saúde articular muitas vezes, entendeu? O cara está sempre trabalhando com dores ou desgastes articulares. O cara geralmente ele tem uma situação de estresse físico muito, muito elevado, né? Porque não tem como. O nível de um atleta é sempre mais bem elevado em relação a uma pessoa que faz aquilo como recreacional. E também nos esportes, velho, que não dá pra gente falar, tem o uso de esteroide anabolizante. Uhum. Praticamente todos os esportes, né, eles são documentados com algum tipo de uso, abuso, né, de esteroide anabolizante. É claro que no doping os caras acabam não sendo pegos porque os caras sabem manobrar, mas ali, velho, na real, todos fazem uso. E aí, se você já pensa no uso, você está pensando num atleta, quando ele vai trabalhar com uso, não é um uso de modo, tipo assim, super regrado, tranquilo, às vezes super acompanhado por um médico. Normalmente o cara está trabalhando em doses suprafisiológicas, né? Doses bem elevadas. Às vezes o cara nem tem um suporte médico adequado, entendeu? Ou então mesmo que tenha, ele não se intimida às vezes por alterações de exames, porque o objetivo dele é muito maior de estar lá representando o esporte dele, etc. Entendeu? Você vê vários exemplos de caras que foram pegos no doping. E não adianta, o cara nunca vai deixar de economizar esforços ou recursos, por exemplo, para ele estar no topo, entendeu? Uhum. Zago, e você falou de anabolizante aí. Primeiro, eu falei que eu ia gravar com você. Primeira coisa que os camaradas falaram, mano, pergunta das bombas lá e tal. É Pode, clássico, né? pode, não pode? Ele receita bomba pra alguém? Como que funciona esse esquema de bomba aí? Falei, mano, os caras, eu vou Na perguntar. verdade, assim, vamos já desmistificar, né? A tal bomba, né, que seria o esteroide anabólico, né, é uma droga, como qualquer medicação. Ela é uma medicação, né, foi criada para fins terapêuticos mesmo. Então, você pega Durateston, Deposteron, tal, de farmácia. Elas têm uma propriedade de tratamento, né, justamente para, às vezes, indivíduos com perda de massa magra, perda de massa óssea, aí, redução da sua produção natural de hormônios, etc. Então, ela tem uma finalidade terapêutica. É que o que os caras fazem? Eles distorcem isso, né? Usando doses que são sempre mais elevadas. Aí que entra a questão do colateral e do resultado. O resultado, ele está, de certa maneira, alinhado a essas doses, né? Tipo, o cara não vai crescer monstro se ele está trabalhando com uma dose que um idoso ia usar para só manter a massa magra, entendeu? Uhum. Então, o que vai dar o resultado, ele está fazendo doses suprafisiológicas. Em relação à prescrição, é assim, legalmente, o médico que é o cara responsável pela prescrição.
Só que a gente sabe que no mercado negro, nas academias, velho, a galera toma sem dó. Rola Sem muito controle ainda nenhum. isso? Meu, ainda tá muito mais bagunçado do que no É. passado, velho. Nossa, não tem comparação. Na minha época que eu comecei a treinar, já era uma coisa comum, né? Mas não era essa bagunça, a zona que é hoje, né? Uhum. Hoje você tem a facilidade de fazer um laboratório underground, né? Que os caras acabam criando, e infelizmente os caras às vezes não respeitam a questão de higiene, etc. Você vê, às vezes, estourarem locais que os caras fazem esse tipo de contrabando, e os caras manipulam dentro do banheiro, na pia da cozinha, sabe? O Puta. hormônio que o cara vai usar injetável, bizarro. Então, assim, hoje está muito pior, eu acho, né? Tá... E outra, as pessoas perderam medo de usar, que esse é o Uhum. problema, entendeu? Pelo fato Uhum. de ter acesso e dinheiro mais fácil, né? É. Internet ajuda ainda, né? Eu acho que A você internet abrir ajuda muito. a boca na internet, você acha o que você quiser, né, cara? Exato. É. Ô Zago, eu queria perguntar, você falou voltando também no assunto de fisiculturismo, o físio, ele é mais, como que eu posso perguntar isso? O cara que faz fisiculturismo, ele é mais forte ou é mais estética? Mais Ele é estético. mais estético. Sabe por que eu tô te É. perguntando isso? Que eu vi o Mion falando que Uhum. ele se lesionou e tal. Uhum. E aí ele foi. Ele passou no médico e tal. E a médica explicou pra ele que por dentro ele era fraco. Ele machucou porque ele era fraco. Tá. E aí eu falei, caramba, como o cara é fraco? O maluco é gigante. Como que ele que é fraco, cara? E aí era isso mesmo. O músculo parece que tava inchado. Eu não vou saber te explicar. Você vai Tá, saber melhor tranquilo. que eu. Mas Destrincha acho que aí. você tá entendendo. Uhum. E era grande, mas por dentro não, machucou por dentro, cara. E eu falei, Uhum. caralho, mano, não entrou na minha cabeça isso. O cara ser. Hoje ele tá bem menor, mas ele ainda é grande ainda, mas, cara, eu não falei, como assim o cara é fraco? Olha o tamanho do monstro, velho. Então, aqui acontece o seguinte: fisiculturismo ele é um esporte de estética, né, de comparação. Lá no palco vai ser julgado simetria, definição e volume. Então, o cara tem que trabalhar a perfeição do físico nesses meses e anos que antecedem, né, digamos aí, aquela competição. Diferente do powerlifter, né, ou strongman, por exemplo, que é aqueles caras que têm que carregar o mais peso possível, o maior volume de peso que ele conseguir naquela prova X, entendeu? E eles têm provas determinadas ali que tem nas competições. Esses caras, os strongmen, por exemplo, eles têm que levantar peso, então a estética dele não é julgada. Então, assim, você vê aqueles caras barrigões, né, tipo É. enormes, ogros, né, que não tem qualidade estética, né, no fisiculturismo já é o oposto. O que acontece do Mion é o seguinte, é uma coisa que é recorrente até acontecer dos caras terem lesão, por dois fatores. Há uma certa indicação de alguns estudos que mostram uma possibilidade do enfraquecimento aí de estrutura de tendão pelo uso de esteroide anabolizante. Hum. Então, há essa possibilidade. Outro ponto é o seguinte, músculo, ele cresce numa velocidade muito maior do que o tendão se torna mais forte, né, mais rígido, por exemplo. Então, um cara como o Mion, ou outro cara qualquer, pode treinar, mas às vezes o objetivo com que foi feito o treino dele, que era mais voltado a uma hipertrofia e não tanto a um trabalho de carga que poderia ter prevenido ele de lesões, né, que os trabalhos com mais carga também poderiam gerar hipertrofia, mas também trariam uma segurança maior aí para os tendões dele, talvez não tenha sido feito, né? E aí justamente ele não tinha um bom preparo dessas estruturas, entendeu? E Uhum. aí sofreu a lesão. Entendi. Esses dias eu assisti o podcast do Rafinha Basco, aquele cara, é Felipe, mas eu não lembro o sobrenome dele. É, O Franco, Felipe Franco foi não, do Franco, fisiculturismo? isso. E aí ele tá falando, cara, que quando ele tava em competição, ele nem transava, cara. Eu falei, Eu pô, achei estranho, mas como assim, não? Porque eu tinha que estar focado e eu não saía do hotel, eu tinha que estar focado e não, não, mas aí são os últimos dias. os últimos dias, para não gastar energia, não sei o quê. Eu queria que você falasse um pouquinho, você já competiu, eu queria que você falasse para mim sobre essa rotina aí do cara quando tá prestes a disputar é torneio, né? O torneio, A competição. competição.
basicamente é o seguinte, sempre existiu aquele mito, né, do atleta, de qualquer modalidade esportiva, ainda mais de performance, não tivesse relação sexual antes, né, para que não perdesse talvez aquela agressividade, etc, né? Mas às vezes tem indicações aí que não tem muito sentido, né? No caso do fisiculturista, a preparação do cara para chegar até a competição, ela varia entre 3 e 4 meses, né? Vamos falar preparação assim, o período de emagrecimento dele, ele vai secar a gordura. Ele já veio trabalhando físico antes disso, né? Mas na última semana, que nem quando ele citou aí, que ele falou que ficou no hotel, geralmente quando o cara tá hospedado no hotel, ele tá numa outra cidade, competir um campeonato X, então ele já se deslocou da rotina dele e são os últimos dias que ele vai para a competição. Velho, falar para você, essa semana é pesada para o atleta. É a semana que o cara nem falar, o cara quer falar direito, porque o nível de energia do cara tá pífio mesmo, sabe? Você faz uma sobrecarga para o seu organismo muito grande, né? De treinos aeróbicos, de treino de musculação. Você emagrece demais, chegando a níveis de percentual de gordura extremamente baixos. Você fica com fome o tempo todo. É bem pesado. Além de tudo, chega o ponto de desidratar na última semana, né? Para expulsar o máximo de água possível ali, o físico fica mais ainda seco. Então, aquela última semana, velho, eu vou falar para você, se o cara tiver muito gás ainda para transar e fazer qualquer coisa que não seja, às vezes, só o treino dele, tem que dar um prêmio pro cara, velho. Porque ali o cara só se arrasta, velho. A última semana só se o cara não fez a dieta, tá ligado? Quem chegar na competição, ruim. Mas quem fez todo o planejamento, como deve ser feito, para chegar na última semana é arrastado, velho. Se sente muito mal, muito fraco, assim? Muito. Eu, particularmente, já tive vários problemas em pré-competição, assim, né? De passar mal, vomitar muito, diversas situações ali, N situações aí. Mas o pior mesmo é o cansaço físico, né? Que é um tempo muito longo ali de, como eu falei, 3, 4 meses num ritmo muito pesado e comendo cada vez menos, né? Porque a diferença do fisiculturismo para outros esportes de performance, quando você pega um lutador ou um cara sei lá, um ciclista, alguma coisa assim, você vai aumentando o nível de treino dele, mas você vai fornecendo calorias para aquele cara. Obviamente, se ele estiver dentro do peso, se for um lutador. Mas você vai fornecendo calorias ali na dieta para que isso dê condições dele treinar cada vez melhor. No fisiculturismo, não. O cara treina cada vez mais com esse nível de esforço maior, com uma quantidade de aeróbico que ele já não faz habitualmente, que é geralmente 2 horas por dia, né, divididas sessões ou até mais, sendo que ele está comendo cada vez menos. Entendeu? Então, o que gera uma sobrecarga muito grande, um estresse muito grande. Eu imagino, cara. É até perigoso, né? Dependendo. Caralho, velho, tem que tirar o chapéu porque não é fácil não, mano. Puta que pariu. Ô Zaga, eu queria agora que você falasse um pouquinho pra mim sobre voltando agora sobre a alimentação, queria que você falasse um pouquinho sobre os produtos zero açúcar, se é verdadeiro, se é lenda, se é mito, se é saudável. O que você acha desses assim, produtos? Velho, até para esclarecer, né? O que você lê como diet na prateleira de um mercado, por exemplo, para a legislação é o seguinte: diet é tudo aquilo que ele é retirado algum tipo de elemento ali do produto. Por exemplo, ele é diet, ele pode ser zero açúcar, mas ele pode ser diet sendo zero sódio, tá? E diet é a retirada mesmo daquele produto, tá? É justamente por uma classificação de pessoas que elas têm necessidade de não consumir aquele tipo de macronutriente, etc. Agora, se for light, apenas a redução de calorias. Bom, se vem, né, pensando legalmente, se vem lá no rótulo escrito diet, né, ou zero açúcar, a gente pode até acreditar, porque ele tem que estar em conformidade com o que a Anvisa prevê. O problema é que, assim, nem sempre o que é zero açúcar vai ser 100%, vai ter uma redução de calorias significativa. Você tem muito produto original e diet, tradicional e o diet na prateleira do mercado, que eles praticamente não variam calorias. Por quê? Ao mesmo tempo que a indústria, a marca lá, reduz o açúcar, por exemplo, do alimento, às vezes ele compensa em gordura para dar mais sabor, mais palatabilidade ao alimento, e aí ficando elas por elas. Um exemplo disso que a gente tem é a paçoquita, por exemplo, a paçoca original e aquela paçoca que é diet. Eu ia falar dela. Esquece, velho. Come a normal se você gosta, porque não vale
não vale investir nisso, entendeu? Oi, e os caras fazem de uma maneira tão. Eu não, Ilusória, né? não, não sei o que acontece, cara. Porque assim, eu não sei se é porque eu fiquei muito tempo sem comer açúcar. Aí eu falei, não, vou comer a paçoquita zero. E parece o Uhum. negócio mais delicioso do mundo. E é a Sério. zero, né? Eu É, falei, mano, é isso, velho. É descobrir é. a solução, velho, pra comer paçoquita. Mas é a mesma porcaria, então, né, cara? Então. Velho, basicamente calorias. A mesma história do chocolate 70% cacau e o ao leite. Uhum, Muitas pessoas aí sentam aqui comigo e perguntam se pode comer chocolate, porque só orientar a comer chocolate 70%, etc. Se você colocar 25 gramas, né, para consumo do ao leite ou 25 de 70%, a diferença é entre 7 ou 10 calorias no máximo de redução para 70%. uhum, Então não tem diferença significativa, não tem justificativa para ter que consumir o de 70%. uhum, Aí o pessoal vem com um discurso assim, mas você tem mais bioflavonoides no 70% porque tem aumento do cacau. Eu até concordo, mas você não vai depender apenas do cacau para ter fitoquímico na sua dieta. Você tem o resto da sua dieta para isso. Vegetais, folhas, frutas, etc. Entendeu? Então, muitas vezes, eu prefiro dar prazer na dieta do que ser muito radical a ponto de pensar em somente benefícios funcionais, etc. Entendeu? uhum. E a bebida, a cerveja sem álcool? Ela engorda do mesmo Ó, jeito, né? não, não. É assim, ó. Caloricamente falando, a cerveja com álcool tem uma média de 145, 150 calorias, né? Dependendo da marca, se não me engano, a Skol tinha 149 calorias em cada lata, né? Uma cerveja sem álcool, ela tem entre 85 e 90 calorias. Então, você já tem uma redução até que significativa, né? Uhum, Você já cai quase pela metade. O álcool em si, ele tem caloria, né? A gramagem do álcool que tem contido ali. Só que você não tem só o impacto disso, das calorias. O álcool, ele, se for consumido de forma exagerada, o álcool ele tem um problema do que a gente fala de uma certa inflamação, né? Ele uhum, prejudica a sensibilidade à insulina, aumenta o estresse oxidativo, e com isso vai te prejudicar até para o emagrecimento, né? uhum. Faz 2 meses que eu tô zero álcool mesmo. E Show? aí eu tô tomando. Quando eu bebo, não é sempre, mas quando eu bebo a zero. Porque a questão é o álcool mesmo. Eu quero eliminar o álcool, né? E, E, e e é aí. uma boa opção. E aí eu vi você fazendo um vídeo falando Uhum. sobre isso. E aí eu queria que você falasse aqui pra mim sobre o quanto o álcool interfere na dieta. Então basicamente vai ser nesse valor calórico, né? Às vezes, quando a pessoa gosta de beber cerveja, ela bebe bem, né? Não bebe Exato. pouco. Então, às vezes, o pessoal senta aqui, até umas meninas me surpreendem, às vezes, com a potência que elas têm, né? E parece um Opala, né? Às vezes a menina chega e fala assim, eu bebo, sei lá, um fardo por sábado e um Caralho. fardo no domingo, velho, tipo de lata, né? Uhum. E eu faço um cálculo rápido, né? O cálculo mais ou menos para 12 latas de cerveja, ele fica na casa das 1.780 calorias, se não estou enganado. Então, se for analisar, é o consumo de uma dieta de emagrecimento de uma mulher inteira, do dia inteiro, velho, através de um fardo de cerveja. Aí o que acontece? A pessoa não deixa de se alimentar durante o dia, então ela tem a soma calórica daquilo que ela comeu, mais esse fardo de cerveja. Ela tem os petiscos que estão associados ali ao consumo do álcool junto, né? Então, tudo isso vai impactar, né? E aí você vai ter o efeito do álcool em si, né? Sobre a parte metabólica mesmo, que vai prejudicar, né? Não, eu vejo os caras não saem na academia, posta fotinho, não, tá pago, tá pago. Correu 50 quilômetros, não sei o que, não sei o que. Aí, final de semana, foto de bebendo, mano. Então, velho, Aí o principal é o volume, né? Tem que tomar cuidado com o volume. né, cara? Então, é, eu acho que não tá batendo essa conta aí, não, cara. Eu tô sem beber há 2 meses, cara, e eu tô me sentindo muito bem, cara. Eu tô Nossa, praticando atividade física regularmente. Esse mês eu tô de férias, então eu fui todos os dias eu correr e coloco uns vídeos no YouTube aqui e fico fazendo aqui atividade física, tá ligado? legal. E na alimentação precisa melhorar bastante coisa, mas cara, o fato de eu não estar bebendo, eu não sei se é por isso também, mas eu tô me sentindo muito bem, acordando mais animado, Uhum. parece que tá descansando mais, sabe? E eu não quero voltar mais a beber, não, cara. Tá bom É assim. comum. É comum quem se desprende do álcool
relatar. Não tem uma pessoa que vai falar que piorou a sua disposição, o seu bem-estar depois que tirou o álcool. Não tem como. Se os caras for alcoólatra, depende daquilo, né? Mas no geral, não, entendeu? Sempre vai ter melhorias quando tira o álcool. Não, muito bom. Você bebia antigamente, ou... Velho, eu cheguei a beber quando, tipo assim, descabeçado, né? Molecagem, entendeu? Tipo, ia sair pra um rolê, alguma coisa, fazia as cagadas, né? Então faz parte, né? Tomar uns porres. Mas eu parei mesmo justamente por causa do meu físico. Porque quando eu tinha até uns 20 e poucos anos, às vezes eu gostava de sair um pouco em festa eletrônica e tal. E aí consumia o álcool, ficava podre depois, prejudicava o físico pra caramba. E aí na segunda-feira, terça-feira ficava ruim para treinar. Aí após uma festa aí que eu acabei estragando mais assim o físico nos dias seguintes, eu acabei falando para mim mesmo, porque não tinha sentido, né, velho? Eu tentar consumir o álcool e queria ter um físico que já era o meu objetivo, ter um físico de atleta, né? Então dali eu parei, e aí não consumi mais. Eu falei, cara, eu quero beber só em datas comemorativas, assim, sabe? Minha irmã vai casar, eu bebo, sei lá, final do ano, ou Natal ou Ano Novo também, os dois não dá, né? Eu tenho um amigo que ele faz isso, inclusive mandar um abraço pra ele, o André Otávio, ele tem um podcast também, chama André Otávio Podcast. E ele só bebe no carnaval. E aí, esse ano não teve carnaval, né? Então ele roletou, então ele tá sem beber, Legal. então ele tá mal feliz por isso. Isso é muito bom. Sim, sim. Ô Zago, eu vejo que você posta bastante vídeo, né, no Instagram, você faz bastante... Cara, isso daí é legal, colocar informação lá e tal, sobre alimentação, nutrição. Você acha que a mídia hoje, ela atrapalha ou ela ajuda o cara da nutrição, o nutricionista? É um ponto meio, bem polêmico, vamos falar aí, porque de fato ajuda, né, muito, mas tem muita informação ruim, né, muita informação de radicalismo, sabe, velho? Porque assim, que nem como eu te falei, na minha época eu comecei, a gente não tinha quase informação, né? Era uma coisa totalmente limitada, né? Não tinha o YouTube, não tinha nada assim. Então você ficava meio que refém daquelas revistas antigas, né? Tipo Boa Forma, né? Coisas assim. E era um conceito que para a época servia, porque não tinha ciência quase, né? Você ficava com aquilo na mão, né? Agora, hoje, você tem informação onde você quiser. Você abre o Google, você abre o Instagram, você abre qualquer rede social, você tem informação... grande parte das vezes válida. O problema é que quando você não tem um mínimo de orientação, você não sabe muitas vezes ter o discernimento de falar se aquilo é uma informação boa ou ruim, né? E aí que entra o problema, porque a internet deu voz a todos, né? Então, tipo, você vê pela política, todo mundo quer falar de política, todo mundo fala disso, aquilo. Assim como em qualquer área. Então, quando a gente fala da nutrição, qual que é o problema? Que grande parte dos meus vídeos que eu faço é justamente para quebrar alguns mitos, né? Se você for ver. É justamente para quebrar aquela história de que você não pode comer carboidrato, que você não pode comer pão, que você não deve fazer isso ou aquilo. E, na verdade, você pode fazer tudo o que você quiser. Você só tem que ter bom senso, equilíbrio. As pessoas não engordam por causa de um erro, elas engordam pela sucessão deles, né? E esse é o ponto. Então, quando às vezes a gente vai para a internet, até alguns alunos me perguntam, mas como que eu julgo se o fulano de tal que eu quero seguir, ele é bom ou ruim para eu seguir informação? Eu falei, parte do princípio. Se o cara demoniza alimentos, se o cara demoniza certas atitudes, ele é extremamente radical, esquece, velho, porque o cara não está aberto a outras possibilidades, é um cara que não vai te agregar. Então esse é um ponto. Aí assim, ajuda. Eu acredito que ajuda mais do que prejudica a internet, essa informação coletiva. Só que tem que filtrar bem, né? Tem nego que te enche o saco lá, que manda mensagem? Você tem hater ou não? Velho, graças a Deus, eu acho que... Bom, eu também tenho uma rede social com baixo volume aí de seguidores, né? Eu comecei a explorar a rede social mesmo de pouco tempo para cá, porque eu não tinha muito tempo ano passado devido a um ano meio cheio, assim, bem difícil para mim. Eu não consegui movimentar com vídeos, né, e etc. Os vídeos começaram mais esse ano. Mas até então, não levei pedradas, né? Aí a gente tá sujeito, né, velho? Isso aí eu acho que qualquer pessoa, ou a pessoa, se não gosta, também não opina, talvez, né? Mas por enquanto tá ok. Não, eu falo principalmente porque alimentação, então, hoje em dia todo mundo manja de tudo, né?
Verdade, O verdade. cara Isso é complicado. não sabe porra nenhuma, mas tá lá, não, tá fazendo errado. Então, sei lá, né? Às vezes você. É, pegando um gancho no que você falou, às vezes, é raro, mas às vezes, assim, algum aluno num feedback aí, através do WhatsApp, ou então mesmo no Instagram, algum aluno meu mais próximo mesmo, ele chega e fala, porque o fulano de tal disse para eu fazer assim, assim, assado. O ciclano falou dessa forma. Eu falei, velho, ou você segue o que eu te passei, ou você passa com a pessoa, porque se, não adianta você rezar para dois santos, entendeu? Aham, Então, nesse sentido, às vezes tem essa confusão, uhum, porque infelizmente vão ter linhas de trabalho, né? E aham. aí, Ô Zago, você, voltando nas suas profissões aí, você fez bastante coisa. Você já fez alguma coisa, alguma dessas profissões, por grana, por dinheiro? não, graças a Deus não, velho, porque assim, eu não posso falar, não vou fazer aquelas histórias comoventes de quem saiu da dificuldade, né? Eu, graças a Deus, tive uma boa posição através dos meus pais, sabe? Uhum, Eles me deram uma base muito boa, eles são pessoas incríveis, né? Tudo que eu fiz foi voltado porque eu tinha sonho, sabe? Então, tipo, quando eu fui para, como eu te falei, quando eu fui para direito, foi para o objetivo de concurso público. Eu fui ser policial porque eu tinha um sonho de ser policial, entendeu? Meus pais não queriam, né, na verdade, por causa do risco, né? uhum, Infelizmente tem uma má visão da sociedade para a polícia, que não é bem compreendida, né? uhum, Então, quando eu saí de lá, eu trabalhei até 4 anos, né, na drogaria que meus pais têm como balconista, então também aprendi bastante coisa na área de drogaria. Mas quando eu fui para nutrição, eu já tinha uma base da onde eu trabalhava, né? Então não dependia do salário da nutrição diretamente, né? Então eu pude fazer com tranquilidade mesmo, sabe? Eu nunca objetivei o dinheiro. Para mim uhum, nunca foi necessário aquele dinheiro direto dali, porque eu tinha prazer em fazer aquilo. O que eu mexo com a nutrição, velho, é minha paixão mesmo, sabe? Tipo, tanto que hoje eu me dedico muito menos pro meu físico do que pro meu trabalho, né? É uhum, indiscutível. Hoje eu não ligo mais se eu vou ter um grande físico ou não, se eu vou continuar competindo. Eu ligo se eu vou continuar trabalhando bem. uhum. Então, para mim, eu acho que o dinheiro ele vem através da consequência, né, de você trabalhar honesto, tudo. Então, graças a Deus, eu sempre fui muito tranquilo quanto a isso, né? E aí foi acontecendo, né? Foi graças a Deus, foi dando certo. Cara, eu tenho uma coisa na minha cabeça que se você fizer as coisas por dinheiro, cara, uma hora vai dar merda isso daí, porque você vai cansar e Vai. não vai querer continuar na parada. Eu tenho exemplos de amigo conhecido que tem empresa, o cara tá rico e vive Uhum. estressado, sabe? O cara vive Vive, velho. estressado, vive com o saco cheio, sabe? Então, assim, às vezes é melhor não ter dinheiro e fazer o que ele gosta. É claro, Uhum. a gente precisa do dinheiro, que é um Sim, mal sim. necessário. Mas você tem que, primeiramente, privar o que você gosta, cara. Senão chega uma hora que. É, eu particularmente falando da minha área, das áreas ao entorno, né? Vamos falar educação física, nutrição e medicina, que eu também tenho bastante contato com colegas. Uhum, Quando o cara começa a focar no dinheiro, ele pensa em volume. Ele pensa em volume, ele perde a qualidade, velho. E não dá para você sustentar a qualidade elevada do seu trabalho se o seu volume estiver te sufocando. uhum, Por exemplo, né, não sou melhor que ninguém, etc. Mas eu tenho uma linha de trabalho que assim, eu estabeleço um limite semanal. Eu não atendo mais com X semanal. Porque eu sei que se eu extrapolar aquilo, pelo menos em 30% ou 50% daquele volume, primeiro que eu não faço nada da minha vida. Eu não fico com meus filhos, não vou treinar, não consigo fazer mais nada. E segundo, velho, que isso vai prejudicar na qualidade do trabalho, entendeu? uhum, E eu acho que esse é o principal. Se deu certo até hoje, vou continuar tocando dessa forma, entendeu? uhum, Então, acho que a essência do trabalho tem que se manter, entendeu? uhum. Isso que eu ia te perguntar, cara, como que você consegue fazer tudo isso e mais a família e tal? Porque, mano, tem dia que eu não consigo ver meus filhos, eu saio cedo, volto tarde e não vejo meus filhos. Aí você tem aí o seu trabalho de consultoria e tal, mais os treinos seu, e quando você estiver competindo, piorou, cara. Você tem que se Que é, dividir. velho. Pior que é. Eu falei, Isso é uma coisa que me faz falta. eu, Essa parte que você tocou aí, eu passo como você. Às vezes a gente sai de casa cedo e só volta à noite, né? Porque muitas vezes eu saio, meus moleques, minhas crianças estão dormindo. Quando eu volto, eles estão dormindo, porque já são umas 11 horas da noite. Então, infelizmente, a gente acaba ficando com os filhos mais no final de semana, né?
E eu trabalho de sábado também, então é aquele pedaço do sábado e um pouco do domingo, né? Os filhos, quem mais curte são os avós, né? Porque os pais, no caso, curtem bastante. Mas a gente não tem opção, né, velho? Porque eu adoraria poder ficar mais tempo, só que a gente tem que trabalhar, né? Tem que fazer também acontecer para eles, né? Não é só porque a gente quer trabalhar para a gente em si, mas a gente está fazendo por eles. Então, de fato, você não consegue, né? Não é sempre, na verdade, são poucas vezes na semana que eu vejo meus filhos acordados. É uma parte que a gente perde, mas não tem como a gente abrir mão, né? Então, graças a Deus, eles podem ficar com a minha mulher em casa, né? Que fica dando bastante atenção. E aí a gente vai tocando, né? Eu tô de férias agora, né, no meu trabalho e, cara, eu tô ficando bastante, eu tô aproveitando agora, tanto É muito bom. Com o mais velho e com a mais novinha. Mas é o que você falou, é difícil, cara. A gente precisa trabalhar, a gente tem que buscar, a gente tá atrás dos nossos sonhos também, né? Então, o que eu faço é, o tempo que eu tá com eles, me doar 100%, né, cara? Exato. Porque se tudo der certo, eles vão usufruir também no final, né? Exato. Não tem jeito, velho. Não tem como. Por isso que falam que os pais não têm tempo para os filhos, assim, para usufruir e ver crescendo acompanhando fase a fase, porque quando os pais vão ter uma paz maior é quando a gente já está velho, né? E aí talvez aí que venham os netos, né, para suprir, né? Ô Zago, você, voltando no assunto das profissões aí e tal, você trouxe alguma coisa de outras profissões para nutrição que você usa hoje? Da parte que eu trabalhei com suplemento alimentar, eu não posso falar assim em termos técnicos que eu aproveitei, porque na verdade o suplemento ele é muito fantasioso, né? Ele tem um marketing muito forte em cima das empresas, prometendo muita coisa que eles não cumprem. Então, o que me trouxe de vantagem daquela época para cá foi o despertar pela curiosidade, sabe? De ler, né? De ler no assunto, o porquê que um suplemento faz X, Y ou Z. Isso foi uma coisa interessante. Mas onde me agregou mais assim das profissões foi quando eu trabalhei na drogaria, que ali me trouxe uma bagagem muito grande. Porque como é uma drogaria localizada meio num bairro afastado, você vê de diversas situações ali mais próximas do tratamento do médico, etc. E você percebe a indicação de muitas medicações para finalidade X ou Y e você consegue linkar. Hoje eu consigo linkar bastante coisa, né, com a nutrição. Então, para mim, foi um up assim de carreira muito bom, sabe? Bastante experiência, né? Você falou aí da Polícia Militar um pouquinho antes. Eu esqueci de te perguntar. A fase que você passou na polícia, tem alguma coisa que você mudaria assim na corporação e que você viu que é diferente, que não muda, que os caras, mano, isso aqui não adianta, é assim, acabou, que talvez você mudaria? Ou eu queria que você falasse para mim? Bom, basicamente o problema do Brasil é corrupção, né? E eu não vou falar da corrupção a nível do policial de rua, entendeu? Porque, apesar do que o pessoal sempre confunde, eu acredito, é muito pequena a parcela de policiais ruins, desonestos que tem na rua. A imensa maioria são caras, porra, sensacionais, são heróis mesmo, sabe? O problema da corrupção é da corporação no topo dela. Do topo, eu falo do governador para baixo para os comandantes. Porque sabe aquele filme Bop 1? Chegou a assistir, né? Muito foda esse filme. Sabe quando o cara vai na mecânica e o cara fala, não tem peça daqui, não tem peça de lá? Velho, isso é muito comum na PM. Muito. É mais comum do que a galera imagina. Não ter uma lâmpada de farol, um cabo de embreagem. Às vezes a viatura ficava encostada, ou seja, era uma viatura menos para rondar o bairro, etc. Porque faltava uma lâmpada de farol, velho. Entendeu? E você não pode rodar, porque você está ilegal, né? Então você não tem como. Você não tinha um cabo. E aí você tinha muitas oficinas, o pessoal gostava da PM e ajudava. Porque a própria corporação, infelizmente maculada por muitos erros, né, de má administração, talvez desvios, aí acabava prejudicando o operacional da polícia. Então, principalmente, assim, seria a melhoria do brasileiro, assim, da política brasileira. Ela é bizarra, né? A gente vive num país aqui que só se explodir e fizer tudo de novo para dar certo. E outro ponto é a questão da politicagem. A polícia não tinha que ser gerida por políticos,
Porque, infelizmente, por mais que o cara, ele é um policial militar quando ele está no comando geral, ele é subordinado ao governador e o secretário de Segurança Pública, que são pessoas políticas. E toda a estrutura acaba sendo politizada por isso. Então, você perde muito de autonomia da polícia, de trabalho da polícia, porque, infelizmente, esses caras, eles querem só enganar a população, né? É só aquele trabalho, tipo, meio de ilusão, de passar pano, entendeu? Nossa, você matou a pau, cara. É triste saber que. Mas isso é. E não é só aqui no. Não é só no Rio de Janeiro, não é só em São Paulo, é no. Não. O que eu não entendo é que. Que nem. Você pega a polícia militar, só que daí. Dali pra frente, as polícias mais especializadas aparenta de fora que é muito mais organizada e, e melhor administrada. Então, eu acho que é um pouco falta de vontade também, né, Zago? Ó, quando se fala de policiamento especializado, você pega uma parcela menor, né? Então, por exemplo, sei lá, antigamente tinha-se uma média de 100 mil policiais na PM, né? Sei lá, eu vou chutar, mas vamos supor que 10% seja serviço especializado, por exemplo. É muito mais fácil você mandar recurso para lá e esse recurso ser mais bem empregado do que você mandar para todo o resto dos batalhões, etc., que é ainda assim um investimento que já chega, já é pouco e às vezes mal administrado, e você conseguir diluir isso adequadamente, entendeu? Então, o complicado aqui é que o especializado, primeiro que ele tem uma rigidez maior, né? Eu cheguei a estagiar um tempo em especializado, ele tem um regime muito mais rígido, né? É um militarismo mais bem aplicado ainda, entendeu? Só que você também tem algumas condições ali que são mais favoráveis para o policial, que dão mais prazer para o dia a dia do cara, entendeu? Então, também facilita, né, que o cara tenha um trabalho mais bem feito. Agora, no trabalho do policial de rua, o mais tradicional que a gente conhece, poxa, é difícil. Ali é tirar leite de pedra mesmo, sabe? Que os caras fazem na rua. E tem a questão do salário, que também Também. é vergonhoso, né? Os caras, dá pra entender. O de São Paulo, especificamente, é o pior salário do Brasil. É o pior? Tem muito polícia militar que tenta ir pra guarda, né? Porque... Muito melhor. É muito melhor. Nossa, cara, é foda. Exato. Por exemplo, na guarda, você tem um plano de carreira melhor, salário melhor, hora extra. Na PM não, você não tem hora extra, não tem nada, né? Então, tipo, às vezes você pegou uma ocorrência lá, de repente, sei lá, uma situação de troca de tiro com homicídio, alguma coisa. Às vezes uma ocorrência dessa vira 24 horas a mais do seu serviço. Você não ganha opção por isso, né? Caralho, eu não sabia disso, cara. É bizarro. O negócio é feio lá. É vergonhoso, cara. Ô Zago, dos lugares que você trampou aí, das profissões que você trampou, qual foi a profissão mais difícil de lidar com o cliente, de lidar com pessoa? Porque todas lidam com gente, né, cara? Então, qual que é a pior? Qual que é a mais difícil? Ó, acho que todas elas têm a sua parte ruim e todas têm sua parte boa, né? Porque, assim, eu sempre gostei de trabalhar com público, né? Eu sempre gostei de falar, de conversar, de fazer amizade. Então, até mesmo meus pacientes mesmo, eu gosto de interagir com eles frequentemente. Eu acho que da PM em si, seria o mais complexo, porque você não está lidando com a pessoa, geralmente, numa situação que ela está bem, né, na vida dela. Geralmente você vai lá para, tipo assim, a expressão de apagar incêndio, né? É para resolver algum problema que ela está vivendo. Então, às vezes foi uma mulher agredida, às vezes a pessoa teve o carro roubado, às vezes a pessoa sofreu um roubo, ela liga para a polícia, mas, o cara faz um assalto em 30 segundos, por exemplo. A polícia, até chegar no local, mais rápido possível, são 3 a 5 minutos. Não tem como a gente chegar a tempo, né? O policial que está na rua. Então, às vezes, a pessoa fica puta com você e desconta toda a raiva dela, né? Entendeu? Que às vezes é um país ruim, mas, tipo, alguém tem que sobrar, né? Para alguém. Tem que receber a bucha, o prêmio ali. E aí sobra pro policial. Então, assim, eu nunca liguei para essas coisas, né? Não me afetava, mas eu acho que é o público mais difícil, porque nem as pessoas estão vivendo normalmente, quando você vai atender ela, ela está vivendo um estado ali ruim, né? Do dia dela, uma pressão psicológica, várias coisas assim, né? Ô Zago, sem dúvida eu também acho que é a pior profissão, assim, é mais difícil de lidar. Tem um amigo meu que ele é guarda municipal
Sim, E ele falou que, assim, tem bastante gente que xinga e tal, sim, mas a maioria, não sei também, a maioria ajuda a população, corre sim, junto, cara, assim, nos lugares que ele foi. sim. Ele falou que muitas vezes a população, tipo assim, eles estão numa fuga, correndo. O cara se esconde, a população cagueta, fala, não, tá ali, ó. Os caras entregam, sabe? É, às vezes sim, Uhum. desde que você não esteja na região que o ladrão mora. É, Que ali ninguém fala, velho. Ninguém fala, né? porque tem o lance, às vezes, das pessoas não gostarem da polícia, tem um estigma ruim. Ou então também tem a questão de uma represália por conta do bandido se ele ficar solto depois, né? Uhum. Então, às vezes, a pessoa também não quer se envolver para que não sobre para ela, né? É verdade. Então, é assim, de fato, na PM, acredito que na guarda é a mesma coisa, você faz muito amigo na rua, velho. Muito, Uhum. muito, porque tem muita gente que admira o trabalho da polícia, muito comerciante grato, só que vai ter sempre É. quem não gosta, né? Primeiro que ninguém agrada a todo mundo. Uhum. Segundo que a gente já tem uma mídia que faz o sensacionalismo em cima dessas corporações muito grande. E é uma Exato. tristeza, porque os caras são muito top, velho. Eu Uhum. falo porque eu trabalhei de dentro, eu sei quanto esses caras ralam, entendeu? Uhum. Claro, é segurança, cara. O problema da falta de segurança não tem nada a ver com o cara que tá ali com a farda Não, trabalhando. É lá de cima, né? Então, exato, esse é o ponto. só que as pessoas não entendem. Ô, Zago, voltando à alimentação aqui rapidão, já pra gente caminhar pro final. Já teve algum cara gordão, assim, algum cliente gordão que chegou pra você e pediu dinheiro de volta? Falou, ó, eu não emagreci nada, cara, eu quero meu dinheiro de volta. Não, graças a Deus não. A única coisa que já aconteceu É. foi um ex-aluno meu que, velho, ele me relatava que estava sempre fazendo 100% e eu acreditei nele mesmo e aconteceu mesmo de fato, dele não ter evoluído praticamente nada nesse período. Só que aí eu fui manipulando. Aí o que eu fiz? Ao invés de eu cobrar a consulta, porque eu, como eu te falei, eu prezo muito pela qualidade do trabalho e não pelo volume ou pelo dinheiro. E se eu não me sinto satisfeito pelo que aconteceu no resultado do indivíduo e ele de fato se mostrou 100% em tudo, eu não vou cobrar do cara, eu vou fazer o trabalho até dar certo. E foi o que Uhum. eu fiz com esse paciente, né? A gente fez a estratégia, mudamos a estratégia 2 vezes até encaixar perfeitamente. E aí o resultado deslanchou, porque aí parece que desencantou mesmo, sabe? Ah, Aí voou o resultado dele, foi muito legal. ah, Mas eu nunca tive esse tipo de problema. ele tava fazendo tudo direitinho que você tava mandando, mas não Tava. emagrecia? Tava. O dele foi um negócio. Bom, segundo ele, era o que ele relatava, né? Eu acredito até nele, porque era uma Aham, pessoa conhecida, né? aham. Não mexia em nada, velho. Não mexia em nada. Era uma coisa tipo, muito doida, assim, sabe? E aí a gente mudou as estratégias e o negócio fluiu assim, tipo, assustadoramente, sabe? Uhum. Caraca, cara. E já teve alguma, principalmente mulher, já chegou alguma mulher assim, falando, não, eu preciso emagrecer, que eu tô enorme de gorda, eu preciso emagrecer. E aí você fala assim, mas viu, não tem nada pra emagrecer aí, você tá bem, você não palpita e. Ó, eu não palpito porque, velho, é assim. Eu venho do esporte, que é onde se exige o mais alto nível do físico, né? A gente chega a fazer loucuras para chegar na competição do fisiculturismo com um físico bacana, né? E, assim, eu não posso julgar, porque assim, vai muito da opção da pessoa, né? Se a pessoa não está feliz e você tem capacidade de ajudar ela, não interessa. É claro que eu não Uhum, vou fazer a pessoa fazer nenhuma loucura. Por exemplo, ela, sei lá, está com percentual de gordura baixo e ela quer emagrecer cada vez mais e de repente isso prejudicar ela de alguma maneira. uhum, Eu não vou fazer, obviamente eu vou orientar ela para caminhar pelo certo. Mas eu não julgo a questão estética porque é uma coisa muito individual, né? Eu acho que a gente tem que se sentir bem sempre, né? Por exemplo, uma mulher não coloca silicone, a mama entendi. dela tá lá, é funcional, ok, mas, porra, ela quer colocar porque aquilo vai elevar a autoestima dela, Uhum, etc. Então, acho que cabe a pessoa escolher, né, o caminho que ela quer, né? uhum. É, eu falo assim porque tem. Isso daí é uma coisa bem individual mesmo, né? Às vezes a pessoa ela tá linda, tá bonita É, e ela falta alguma coisa ali é, pra ela se sentir melhor, é autoestima mesmo, né? E exato. ainda mais hoje. Ô Zago, você é um cara vaidoso, cara? Eu sei que você cuida do corpo, da alimentação, mas você é um cara vaidosão ou Não, não é não? não, é assim, eu não ligo, tipo assim, eu gosto de me cuidar, assim, do físico. O físico é o que mais me agrada, assim, é o que eu mais me importo. Tanto que eu tô ficando careca, né? Com bastante ruga na cara, porque as competições acabam com a pele da cara do rosto, né?
Por que, Zago? Porque você emagrece muito, né, velho? A gente chega a tirar média de ficar 3,5%, 4% de gordura no corpo, né? E você diminui tanto gordura que você perde muita elasticidade da pele. E o rosto sofre demais, né? Uma hora eu mostro para você uma foto comparativa de um rosto cheio de comida e um rosto cadavérico de palco, entendeu? Muda muito. E a pele não vai aguentando, a pele ela acaba envelhecendo muito. E o fato do uso dos hormônios, né, do esteroide anabolizante, ele acelera a multiplicação ali da célula. Né? E isso vai fazer com que você envelheça mais, né? Então, nesse sentido, eu não me apego muito. Eu sei que o rosto vai ficando com marca, a gente vai ficando com cara de mais velho do que a gente tá. Inclusive o cabelo vai caindo bastante, né? Então, não me apego muito a isso, não. Eu me apego mais ao físico. Zago, outra coisa. Eu falei aqui, né, usei a palavra gordão, não pode mais falar, né? Palavra gordão. Pode crer. Tem essa ainda, né? Hoje é mimimi, né? Você sabe que a cada episódio eu venho tentando ser cancelado, né? Eu acho que a minha carreira vai decolar a hora que eu ser cancelado, né? Então eu acho que a palavra desse episódio aqui foi o gordão. Mas eu fico puto com isso, cara. Não pode falar gordo. As pessoas, elas impedem de falar a palavra gordo como se fosse certo ser gordo. Cara, não é saudável. Não... que sabe, o que é duro, velho, porque assim, hoje, eu entendo que as pessoas que de repente sofrem de alguma condição aí, sei lá, racial, qualquer coisa do tipo, para a pessoa é ruim. Então acho que a gente tem que podar grande parte dessas coisas. É que as pessoas também, outras partes assim, começaram a vitimizar muito tudo isso, né? Exato. E aí, tipo assim, tudo tentou se polir. Vamos polir tudo isso aqui. Por exemplo, hoje você não pode falar que o cara mora na favela, ele mora na comunidade. Mas, porra, mudou aonde ele mora? Tipo, você só falar comunidade tornou aquilo melhor pro cara? Não, você não fez nada. Vai mudar só veio com hipocrisia, né? E a mesma coisa que nem, por exemplo, da questão do obeso, né? Do gordo, tem aquela questão de aceitação, né? Então, tipo assim, eu sou gorda ou gordo e eu me aceito. Ok, velho. Isso é individual. Se a sua autoestima está bem, a sua saúde mental está boa, maravilha, velho. Não tem nada com isso. Ninguém tem que opinar na sua vida. Mas não confunda isso com saúde. Porque as pessoas, infelizmente, elas tentam fazer essas associações. Ele é gordinho, mas é saudável. Eu sou gordinho, mas eu sou saudável. Esquece, não é, velho. Aí eles entram para falar, mas o meu exame não deu nada. Não dá nada hoje. Mas médio e longo prazo é o reflexo que a gente está tendo na população. Um monte de diabético, hipertenso, todo fudido, tendo várias doenças. Então não dá para falar que eu sou gordo, mas sou saudável. Você vai pagar o preço. Então não dá para confundir fisiologia com autoaceitação, etc. Aceitação, né? Então, tipo, é uma outra pegada, entendeu? Eu entendo. Eu vou falar pra você, não é fácil. Claro que não é fácil, cara. É muito difícil você ter a vida, se alimentar bem, manter uma rotina praticando esporte. Eu sei disso. Mas o que não pode é a mídia colocar pras pessoas que é normal isso. E pra mim não é normal. Velho. Nunca vai ser normal o cara ser gordo, velho. Você tá acabando com a sua saúde. Você entendeu? Eu acho que, assim, quer falar que você vai se aceitar, que você não precisa se diminuir perante o outro. Perfeito, maravilha. Mas não deixe de trazer a realidade que ele precisa mudar. Você não pode querer passar a mão na cabeça e falar assim, não, continua comendo. Não. Só porque você se aceita. Porque você não vai ser saudável nunca. Você tem que falar pro cara, não, tudo bem, você tem que viver feliz, mas tem que sair dessa condição. E é a mesma coisa eu falar que é normal você beber todo dia álcool, fumar, e é uma puta sacanagem porque hoje tudo não tem propaganda de cigarro, mas tem propaganda de bebida, tem propaganda de comida a rodo, entendeu? Comida, a mídia, ela normaliza isso, cara, e eu fico fudido, cara, com isso daí, cara. É uma grande hipocrisia, né, em geral. Uma grande hipocrisia, isso daí, cara. E, Zago, cara, muito obrigado. Eu fiz 3 episódios hoje, né? Que eu conversei com um ex-policial, um fisiculturista e um nutricionista. Quando você voltar a competir, cara, eu faço questão de gravar novamente aqui, que se tiver um tempinho. Legal. Beleza? Vamos ver quando vai acontecer isso aí, vai ser legal, porque aí dá para reportar
como que foi o período, as dificuldades que acaba passando. E aí dá pra gente focar bastante. É um assunto legal também pra se falar, cara. E vê que Legal. e cresceu bastante, né, no Brasil, né, cara? Por que você acha que deu esse boom, cara, no fisiculturismo? Ó, o brasileiro, por si só, ele tem um hábito muito de se exercitar, assim. Apesar de a gente ter uma população com bastante obesidade, mas ainda tem uma parcela grande de academias. As academias popularizaram muito, né? E aí você tem também uma questão até dos YouTubers, né? Apesar de muitos deles falarem abobrinha, mas esses caras também foram responsáveis por disseminar o esporte, né? Por expandir o esporte. Não dá para falar que não serviu de nada. Eles, em grande parte, é o que popularizaram o esporte, e hoje você tem o Brasil ocupando a segunda posição no mundo em mercado de suplemento, né? No mercado fitness. Só perde para os Estados Unidos, né? Então a gente é um mercado muito grande aqui. Legal pra caramba, cara. A gente, quem sabe, com essa pandemia aí, a hora que vai passar, gravar até pessoalmente, eu acho que vai ser bem legal o papo. Legal. Ô Zago, eu queria, todo no final aqui do episódio, eu faço uma pergunta que, inclusive, eu tenho orgulho dela porque eu acho ela muito boa, essa pergunta. Já virou clichê aqui, mas é bem legal essa pergunta. Eu queria saber de você, se você pudesse falar você entrou numa máquina do tempo e se pudesse trocar uma ideia com o Zago jovem, o Zago de 10, 15, 20 anos atrás, que tipo de conselho você daria para ele? E se você pudesse falar com o senhor Zago, já lá no futuro, já tranquilo, seus filhos maiores, mais velhos, tipo encaminhado, já que tipo de conselho você pediria para ele? Pergunta difícil, né? Cara. Mas é boa, hein? Pra gente, boa essa muito pergunta. muito boa. Pra gente exercitar. Porra, velho, se eu fosse falar comigo mais novo, eu ia falar para manter todas as opções que foram feitas. Acho que, tipo assim, seguir cada caminho que aparecer com o tempo mesmo. Por exemplo, vai fazer direito? Faça. Vai te abrir a mente, vai te trazer conhecimento, vai te trazer mais certezas. Não mude nada, não tente seguir coisas que você não tenha vontade. Acho que o principal seria isso. Siga o que tem vontade mesmo, esse seria o principal. Eu acho que se eu pudesse falar comigo mais velho, eu acho que o que eu gostaria de saber é se em algum momento eu me arrependi de trabalhar tanto. Eu trabalho pra cacete. Eu fico muitas horas, velho, trabalhando, e às vezes eu fico com medo se eu não vou me arrepender um dia por perder fase das minhas crianças, tudo, né? Eu tento mudar isso, mas eu sei que ainda é muito cedo para eu conseguir ter uma folga maior. Mas eu acredito que seria mais essa pegada, entendeu? Isso daí eu me pego fazendo também. Às vezes eu acho que não que eu não sei se perder tempo é a palavra correta, mas tipo assim, puta, velho, se eu não tivesse aqui, eu ia estar com eles lá, né, cara? E aí é foda. Eu sou comediante também, iniciante, né? Comecei no pior momento, que foi no final de 2019, e aí nem fiz alguns shows, mas bem devagar. E aí, a maioria dos shows é final de semana, cara. E aí eu trabalho a semana, final de semana que eu poderia estar com eles, eu vou fazer o show. E aí eu fico, puta, cara, que foda isso, né? Então eu penso muito nisso aí, cara. Mas a gente vai atrás de um sonho também. Então é aquilo que a gente tava falando aí. Zago, muito obrigado, cara. Valeu mesmo. E assim que as coisas melhorarem, a gente volta a se falar aí, cara. Muito obrigado. Show. Eu que agradeço. Foi um bate-papo demais, bom pra caramba. Vou acompanhar os próximos também, que eu já gostei daquele que você fez com o humorista. E a gente vai tentando ajudar o pessoal aí, passando informação. Beleza, valeu. O Rudy é o nome do rapaz, o Rudy Campos. Anterior. Ô Zago, você quer deixar algum recado aí, suas redes sociais? Fica à vontade aí, cara. Tá, quem quiser seguir o conteúdo que eu publico lá no Instagram, é @vzteam, TEAM, VZTeam, é lá onde eu publico mais, tem sobre o meu trabalho, os alunos, etc. E lá a gente vai difundindo. Se alguém quiser tirar dúvidas lá também, o canal aberto lá no direct. Acabo sempre ajudando o pessoal lá.
Então, beleza. Zago, muito obrigado. Valeu mesmo, Eu cara. que agradeço, irmão. Boa noite. Falou, Valeu. boa noite. Bom treino lá, hein? Valeu. Falou. E é isso. Hoje aqui, ó, 3 episódios em um, cara. Vocês querem o quê, mano? Mas ele vai voltar aqui, hein? Quando ele estiver competindo, vocês viram ele falando. Mano, que papo da hora, hein? Talvez polêmico, mas foi um papo muito da hora. Sigam lá as redes sociais dele lá, tá bem legal, tem bastante coisa lá. Se quiser passar consulta lá também com ele, manda um direct. O maluco é muito bom, cara, é top. E é isso, me sigam também no Instagram, @o Thiago Ferreira, @o Thiago Ferreira com TH e 2Gs. É isso, Thiago Ferreira, @o Thiago Ferreira com TH e 2Gs. Sigam a minha marca também, que é @vaidilacomedy, muito legal. Sigam lá, dá uma força, compra. A gente tá com uma lojinha lá no Shopee também. Tá bem legal, tá bem interessante. Você compra 2 camisetas, ganha uma máscara. E é isso, cara. Muito, muito, muito obrigado para quem ficou até o final e ouviu o episódio. Foi um episódio bem legal. Cara, eu tô gostando muito de fazer isso aqui. Tá muito bacana. Eu não tô ganhando absolutamente nada por fazer isso, mas tá muito legal. Tô conhecendo uma galera muito interessante, muito inteligente, muito da gente boa. E é isso, cara. Muito obrigado por ouvirem até aqui. Obrigado por curtirem. E é isso. Fiquem com Deus. Tudo de bom, de bem, de belo, com aquele sabor de caramelo. E tchau.